revolucionários. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 6, versículo meia dúzia. Diz assim a Bíblia: não os achando, porém, trouxeram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: estes que têm revolucionado o mundo chegaram também aqui. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos falar aqui da igreja dos primórdios, da igreja primitiva. O que a igreja causava? Qual era o impacto da igreja naquela época? Diga-se de passagem, o Senhor Jesus, ele falou claramente que não era para os discípulos se ausentarem de Jerusalém até que do alto fossem eles revestidos de poder. Está lá em Atos, capítulo 1, verso 4 a 8. O que aconteceu 10 dias depois dessa orientação de Jesus, ao ressuscitar, Jesus ficou 40 dias com os discípulos. Ele passa essa orientação dizendo que logo os seus discípulos seriam batizados no Espírito Santo, que seus discípulos receberiam a ajuda do Espírito Santo, e o Espírito Santo seria o principal agente do ministério da igreja, começando naquela época. E diga-se de passagem, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, as ferramentas de Deus para a igreja foram dadas pelo Espírito Santo, onde é o Espírito Santo que age na igreja. E Jesus disse: não façam nada sem receber poder. Que poder? Poder do Espírito Santo. Que poder são esses? Os dons do Espírito Santo, os 9 dons do Espírito Santo, que começaram a acompanhar a igreja nos seus primórdios. Aonde eles ia também a manifestação de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, no versículo 24 a 26, glória a Deus, nós vamos ver ali o apóstolo Paulo em Éfeso, onde ele chega em Éfeso e ele causa ali uma verdadeira revolução, porque lá naquela cidade todos estavam adorando uma deusa chamada Diana, estavam adorando lá a imagem de um templo de uma deusa chamada Diana. O apóstolo Paulo chega lá e causa uma revolução, condenando a idolatria. Aleluia! Com aquela pregação do apóstolo Paulo, numa cidade que tinha aproximadamente 100 mil habitantes, cerca de 60 mil se converteram em muito pouco tempo. Aleluia! Isso no século X, no ano 112 depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E isso começou a trazer preocupação, isso começou a trazer muita indignação, principalmente aqueles que fabricavam imagens. Aleluia! E o comércio daquela época estava todo baseado na venda de imagens de escultura. O apóstolo Paulo vem, prega Jesus, o conceito de Cristo, e as pessoas começam a mudar as suas atitudes, a sua adoração, coisa que Deus condena, qualquer adoração que não seja a Ele, o único Deus que enviou o seu único Filho a morrer e ressuscitar por todos nós para a glória do Senhor. E isso causava transtorno e rebuliço nas cidades por onde Paulo passava. Bem, no capítulo 17, que ora lemos, Paulo estava em Tessalônica e em Bereia. E no versículo 1 diz a palavra do Senhor que o apóstolo Paulo havia passado por Anfípolis, por Apolônia, estavam agora em Tessalônica, onde eles estavam pregando na sinagoga dos judeus. Paulo, ele vinha na sua viagem missionária, louvado seja o nome do Senhor, na sua segunda viagem missionária,
fazendo uma revolução por onde cruzava. Ele já havia feito a primeira e agora ele vinha quebrando o sistema, expulsando o demônio, curando enfermos, condenando o pecado, restaurando vida, ressuscitando. E o nome do Senhor Jesus era glorificado através do ministério deste homem, aleluia, onde ele revolucionava. E agora, de maneira específica, o apóstolo Paulo, passando por vários lugares, ele vai pregar dentro da sinagoga dos judeus. E dentro da sinagoga dos judeus, debaixo do nariz dos judeus, começaram a acontecer coisas extraordinárias, milagres, revelações, o poder de Deus, aleluia, dentro da sinagoga deles. Lá estava o apóstolo Paulo, e no versículo de número 2 diz a Bíblia que foram apenas 3, 1 sábado, 2 sábados, 3 sábados, apenas 3 sábados, e foi o suficiente para haver uma conversão em massa, onde as pessoas abandonavam as suas práticas religiosas, onde as pessoas abandonavam a sua adoração a imagens, onde as pessoas abandonavam a prática do pecado, onde as pessoas começaram agora a trazer prejuízo ao sistema plantado na época de Paulo, aleluia. E isso começou a inquietar os dominantes, aqueles que controlavam o dinheiro, aqueles que controlavam as finanças, aqueles que tinham seus comércios baseado em idolatria e baseado em tudo menos no Deus único, aleluia. Paulo está levando agora ali não uma novidade, mas um conceito real, porque a Bíblia vem me informar que não só o conceito era real, como o poder de Deus acompanhava o apóstolo Paulo. E onde o poder de Deus acompanha os homens de Deus, não tem para ninguém, nem para o inferno. As barreiras caem, as cadeias se abrem, as correntes se quebram, os enfermos são curados, aleluia, os vírus desaparecem, as curas são uma realidade, as bactérias, os fungos, aquilo que é espiritual se desfaz, bate em retirada, e a única coisa que é glorificado é o nome do Senhor Jesus. No entanto, mesmo sendo somente o nome do Senhor Jesus glorificado, isso causa transtorno, isso confronta, isso causa preocupação para aqueles que dominam a ciência, porque além de não entenderem o que está acontecendo, julgam eles Jesus vindo tirar o domínio deles. Pois é exatamente isso que acontece. O reino espiritual, ele sobrepuja o físico. O nome de Jesus está sobre todo e qualquer nome que se nomeie. Aleluia! Não há quem possa, diante do poder de Deus, do poder do nosso Salvador Jesus Cristo. E era isso que estava acontecendo. Paulo, aleluia, estava revolucionando a sua época, as cidades por onde passava, e apenas em 3 sábados estava trazendo ali grande problema para aquela cidade. Eu quero acreditar que ele estava trazendo grande salvação para aquela cidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Diz a palavra do Senhor ainda, no versículo 3 de Atos 17, explicando e comprovando que era necessário que Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo não pregava outra coisa senão os conceitos do Evangelho. O Evangelho como tem que ser. Aleluia! Na obra do Espírito Santo, convencendo o homem do juízo, do pecado e da justiça de Deus, curando, libertando, e o nome de Jesus sendo glorificado.
através do Evangelho de Cristo Jesus, que é o que nos interessa, aleluia, como ele é, sem tirar dos seus conceitos, aleluia, sem tirar da sua estrutura. O que é evangelho, não para manipular e fazer a seu bel prazer, arrancando dinheiro dos outros, não. Um evangelho puro e genuíno que ensina a carregar a cruz, que ensina a renúncia, aleluia. Diz a Bíblia no versículo 4, alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas também grande multidão de gregos piedosos e não poucas mulheres de alta posição. Grande multidão. E quando eu observo aqui gregos e mulheres de alta posição, eu logo vejo aqui que Paulo estava mexendo no vespeiro. Por quê? Porque os gregos daquela época eram os grandes intelectuais. Eles estavam dominando a filosofia, a arte de questionar e pensar. Aleluia. E agora Paulo surpreendendo essa turma, que são críticos positivos, que são críticos em tudo que ouvem, e Paulo estava não só pregando, como demonstrando em poder que o que ele falava era a mais pura realidade. Paulo foi no cerne da questão, foi no ponto alfa daquela situação, atingindo os intelectuais e os convertendo. Observar que também ele convertia as mulheres da alta sociedade. Logo nós vamos observar que essas mulheres eram grandes formadoras de opiniões. Foi por isso que o evangelho se proliferou naquela época, porque na boca de Paulo era convincente. Ele falava e as coisas aconteciam. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, os judeus, versículo 5, cheios de inveja. Será que a inveja é uma novidade dos nossos dias? Será que não se pode agora trabalhar com autenticidade? Aleluia. Será que agora não se pode trabalhar mais para o reino, fazendo como tem que ser feito? Isso causa perturbação? Isso causa inveja? Pois não é uma novidade para nós. Porque a Bíblia está falando que os judeus, cheios de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos. Olha quem se junta: os invejosos, os perversos, os desocupados, aqueles que gostam de anarquia, tá bom? E foram lá e pregaram Jason. Eles foram atrás de Paulo. Não encontraram Paulo, pegaram a Jason. E a Bíblia diz: não os achando, porém, versículo 6, trouxeram Jason e alguns irmãos na presença das autoridades. Ei, irmãos, nós precisamos aprender de uma vez por outra que evangelho genuíno não tem nada a ver com autoridades. As autoridades também têm que se converter. Não há exceção, não há exceções. Se você é prefeito, tem que se converter. Se você é um deputado, tem que se converter. Aleluia. A ciência chamada política, ela é nociva para quem não sabe lidar com ela. E até hoje eu não conhecia alguém que saiba lidar com ela. Por isso que não há exceções. E observe, louvado seja o nome do Senhor, o evangelho genuíno não se envolve com autoridades. Ao contrário, as autoridades sempre querem levar vantagem sobre alguma coisa inerente ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esta é a mais pura realidade. Estão aí as leis para você confirmar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Levaram Jason diante das autoridades, como diz a palavra do Senhor aqui, e gritavam e diziam: estes têm revolucionado o mundo. Aleluia. Em outra tradução, diz a Bíblia, estes têm virado o mundo de cabeça para baixo. Uma metáfora.
Olha só o que a igreja fazia naquela época. Virava o mundo de cabeça para baixo. Glória seja dado o nome do Senhor. No versículo 6, primeiro, pegaram os cristãos. Segundo, levaram as autoridades. Terceiro, os cristãos estavam revolucionando o mundo. Quarto, e hoje estamos revolucionando o mundo. E hoje, porque a revolução aqui, no contexto de Atos dos Apóstolos 17 e também do Glória seja dado o nome do Senhor 19, o contexto de revolução em 17 e 19 não é isso que nós estamos vendo aí. Não é. O contexto disso aqui que nós estamos pregando, da palavra de Deus, melhor dizendo, com todo zelo, aleluia, estamos incomodando alguém, nós estamos confrontando alguém, nós estamos causando inveja, nós estamos provocando os perversos, nós estamos provocando os desocupados, aleluia, aqueles que mamam nas tetas do evangelho, nós estamos incomodando essa gente, aleluia, nós estamos espiritualizando o evangelho ou estamos tornando ele terreno? O que nós estamos fazendo com o evangelho? Nós estamos revolucionando, incomodando, ou nós estamos buscando o evangelho da terra, terreno, como já preguei aqui na quinta passada, ou nós estamos pregando um evangelho simpático? É esse o evangelho que nós estamos pregando? O evangelho da simpatia, o evangelho da aceitação, o evangelho do agradar todo mundo, onde se dizem, aqui você não prega isso, porque se você pregar, você vai correr o fulano está lá mais errado que não sei o quê, o fulano está indo para o inferno e ninguém tem a coragem de dizer para ele abandonar as suas práticas, porque Deus não se agrada. Mas não pode falar lá, porque o evangelho lá não incomoda. Aleluia. É esse o evangelho que nós estamos pregando, o evangelho do agrado, do amigo, do fazer amizades com o evangelho. É esse o evangelho? Esse evangelho não vai incomodar ninguém. Esse evangelho não vai revolucionar nada. Esse evangelho está fadado ao fracasso. É por isso que Jesus diz em Apocalipse 3:20, eu já estou na porta batendo, contextualizando, eu estou já do lado de fora, apelando para que alguém que está lá dentro escute a minha voz. Apocalipse 3:20. Que evangelho nós estamos pregando? O evangelho que pregamos, vai o poder de Deus? Vai a cura, a libertação? O evangelho que nós estamos pregando, acontece libertação, entre tantas coisas. Pega aí os dons do Espírito Santo, vê se é uma realidade, se há revolução aonde você está, aonde você prega o evangelho. Se nada disso acontece, eu quero acreditar que o evangelho que você está vivendo, da não revolução, do não confrontar, do não comandar, do não incomodar ninguém, é uma falácia. Receba essa palavra em o nome de Jesus.